fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Olha só, fera, se você pegar esse circuito aqui, ele quer que você determine a máxima tensão para que esse fusível não queime. Então, olha só, o primeiro passo é colocarmos os pontos nesse circuito. Por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui na extremidade do circuito de ponto A e esse ponto aqui de ponto B, ok? O fio é liso, esse ponto aqui também é o ponto A. Aqui o fio é liso, sem resistência. Esse ponto aqui é o ponto B. Perceba que basta você determinar a DDP entre os pontos A e B, que você determinará a DDP U. Mas perceba que essas resistências que eu tenho aqui para cima, de nada me servem. Você pode fazer essa questão tranquilamente, apenas pegando essas resistências aqui de baixo, já que eu sei a corrente que passa pelo fusível. Então vamos lá. Ele disse que a corrente máxima que esse fusível suporta é uma corrente de 500 mA. Ou seja, a corrente que passa aqui por esse resistor de 120 ohms é uma corrente que eu vou chamar de corrente 1 de 500 mA, que é a mesma coisa que 0,5 amperes. Ou seja, se eu sei a resistência e eu sei a corrente, ora, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui esse ponto eu vou chamar de ponto C. Perceba que o resistor de 120 ohms está entre os pontos B e C e o resistor de 60 ohms também está entre os pontos B e C. Logo, esses dois resistores, o de 120 e o de 60 ohms, eles estão associados em paralelo. Então, eles estão sujeitos à mesma DDP. E aí fica muito fácil para você determinar a corrente que passa por esse resistor de 60. Tá vendo como é que nós fazemos isso? Lembre-se da primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é dada pela relação entre a tensão e a corrente elétrica. Ora, como a DDP, numa associação em paralelo, é a mesma para os dois resistores, perceba que aquele que tiver a menor resistência é onde vai passar a maior corrente. Então, se você prestar atenção, o resistor de 60 ohms ele é 2 vezes menor que o resistor de 120. Ora, se o resistor de 60 ohms é 2 vezes menor que o resistor de 120, a corrente que passa por ele é uma corrente 2 vezes maior. Ou seja, se por cima está passando uma corrente de 0,5 amperes, aqui por baixo vai passar uma corrente de 1 ampere, beleza? Então, eu tenho 0,5 amperes passando aqui por cima e 1 ampere passando aqui por baixo. Ora, quando essa corrente 1 chegar no ponto C e essa corrente 2 chegar no ponto C, elas se somam e aqui por esse resistor de 40 vai passar uma corrente de 1,5 amperes. Beleza? 0,5 amperes aqui por cima, mais 1 ampere que vem aqui por baixo. Aqui nesse resistor de 40, vai passar uma corrente
de 1,5 amperes. E aí ficou fácil para você determinar a DDP entre os pontos A e B. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos determinar primeiro a DDP entre os pontos B e C, que basta você pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Ora, eu vou pegar aqui esse resistor de 60, que eu vou chamar de resistor R2, onde a corrente que passa pelo resistor de 60 é a corrente I2. Então, a DDP entre os pontos B e C pode ser dada pelo produto 60 vezes 1, que vai me dar exatamente 60 volts. Então, a DDP entre os pontos B e C, 60 volts. Se você fizesse com o resistor de 120, ia dar a mesma coisa, já que eles estão associados em paralelo. 120 vezes 0,5 também me daria 60 volts, ok? E para determinar a DDP entre os pontos C e A, eu posso pegar o resistor de 40, que eu vou chamar de resistor R3, e multiplicar pela corrente I3. Perfeito? Tranquilo? E aí, nós pegaríamos aqui, ó, 40 vezes 1,5, que me daria também uma DDP de 60 volts, ok? Ora, tá vendo? Se entre os pontos B e C a DDP é de 60 volts e entre os pontos C e A DDP também é de 60 volts, qual vai ser então a DDP entre os pontos A e B? Ora, amigos, a DDP entre os pontos A e B é exatamente a soma de todas as DDPs. Se eu tenho 60 volts entre os pontos B e C e 60 volts entre os pontos C e a DDP entre os pontos A e B me dá uma DDP de 120 volts, ok? Então, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a letra D, de detonando na prova do Enem. Obrigado por me assistir até aqui. Se inscreva no canal. Sucesso para você. Vamos juntos!